Você provavelmente está se perguntando como se compara a pessoa média quando se trata de dinheiro. Você está à frente ou atrás em relação às suas finanças? Como seus ganhos e gastos se comparam aos outros? Algumas dessas estatísticas financeiras da pessoa média vão absolutamente surpreendê-lo. Na verdade, esses números provavelmente vão abrir os olhos. Olá, somos do Clube do Dinheiro e temos como objetivo ajudar a ensinar as pessoas sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos. Se você deseja se tornar financeiramente independente e não precisar se preocupar com dinheiro, inscreva-se no canal e curta o vídeo se achar útil. A habitação equivale a cerca de 34% dos gastos de uma família média, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, tornando-se a maior despesa para quase todos os orçamentos. Isso equivale a cerca de $1.900 por mês no mercado atual. Os locatários enfrentam aumentos de aluguel na dificuldade de encontrar casas para alugar, e os proprietários enfrentam o aumento dos preços das casas, as taxas de juros disparadas e outros custos crescentes, como seguros, impostos, serviços públicos e manutenção. Esses fatores tornam tanto o aluguel quanto a compra, gastos, menos acessíveis. Muito nesta área pode ser prejudicial para o seu orçamento, dificultando o pagamento de outras despesas se uma grande parte de sua renda for gasta imediatamente para manter um teto sobre sua cabeça, não sobra muito para o transporte relacionado custos, alimentação e outras necessidades. É quase impossível progredir se essa despesa estiver consumindo grande parte de sua receita. A taxa do banco diz que o pagamento médio de um carro novo é de $700 por mês, e o pagamento médio de um carro usado é de $525 por mês. Esses valores podem parecer ridículos, porque são para a maioria dos orçamentos. Mas, felizmente, a maioria das famílias não está gastando tanto apenas com o pagamento do carro. A Valor e Pinguim diz que a família média gasta um total de $819 por mês em transporte, que é a segunda maior categoria de gastos, atrás apenas da habitação. O gasto mensal total de mais de $800 por família não está fora de alcance, considerando que isso inclui todas as despesas relacionadas ao transporte, como gasolina, seguro, manutenção, compra de carro e assim por diante. Infelizmente, muitas pessoas são tentadas pela ideia de um carro novo e veem isso como uma forma de se recompensar. Embora possa fazer sentido para algumas pessoas, não vamos esquecer que ele ainda vai passar a maior parte do tempo estacionado na sua garagem. A idade média em que alguém compra sua primeira casa atingiu um recorde histórico no ano passado, de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Aos 36 anos, acima dos 33 anos de apenas um ano antes, embora existam programas de empréstimos disponíveis para ajudar os compradores de casa pela primeira vez a comprar uma casa com 5% de entrada ou menos, isso não os qualifica automaticamente para o empréstimo. O estoque limitado elevou os preços dos últimos anos. Em outros custos mencionados anteriormente, aumentam as despesas gerais. O preço médio das casas em 2022 foi de cerca de $350 mil, de acordo com um artigo publicado pela Zebra. Inclui impostos, seguros e serviços públicos no custo de manutenção. E isso pode facilmente corresponder ao custo mensal da hipoteca. Embora os custos da casa própria certamente estejam aumentando, essa não é a única coisa que está aumentando. O tamanho médio das casas tem aumentado constantemente ao longo de muitas décadas. Contribuindo para esses preços mais altos, os compradores de imóveis estão indiscutivelmente mais exigentes do que antes. Cada vez menos compradores estão dispostos a se contentar com casas com banheiros individuais, menos quartos e cozinhas desatualizadas. A dívida federal média do empréstimo estudantil é de quase $38 mil por mutuário. Em particular, a dívida do empréstimo estudantil é em média de quase $55 mil por mutuário. Esses números mostram que a dívida média de empréstimos estudantis triplicou desde 2007, de acordo com dados da educação. Org 38 mil ou $55 mil de dívida pode não parecer muito para obter um nível superior de educação, mas essa dívida pode ser incapacitante para um recém-formado. Ao se formar, quando você está entrando em um campo de carreira sem experiência, o salário inicial não o leva muito longe. E pense em todas as outras despesas.
é provável que um adulto recém-formado incorra. Além desses empréstimos estudantis que precisam ser pagos, esses graduados geralmente pagam aluguel por conta própria e muitos deles decidem financiar um carro mais novo para substituir o que levavam para a escola. Para adicionar insulto à injúria, muitos desses alunos não pesquisaram o retorno sobre o investimento quando se trata de escolher um curso. Como resultado, eles agora são obrigados a pagar uma educação com um salário que não corresponde. A pessoa média nos Estados Unidos paga $1.233 todos os meses para pagamentos de dívidas, conforme encontrado pelo LendingTree. Esse total inclui pagamentos de carros, empréstimos pessoais, cartões de crédito, empréstimos estudantis e até pagamentos de hipotecas. Para os proprietários cuja hipoteca está incluída nesse valor, não parece tão ruim. Infelizmente, nem todos os incluídos nesta pesquisa possuem uma casa. Imagine levar para casa seu contra-cheque após impostos sendo obrigados a pagar mais de $100 em pagamentos de dívidas e tentar pagar suas contas e economizar para o futuro com o que sobrou. Os pagamentos mensais são uma armadilha perigosa, não apenas porque você está pagando grandes quantias de juros aos bancos e empresas de cartão de crédito. Essa dívida torna extremamente difícil economizar para despesas futuras, o que significa que você será forçado a pedir ainda mais dinheiro emprestado quando novas despesas surgirem. Sem mencionar o fato de que os consumidores tendem a gastar demais e comprar coisas de que não precisam, quando dada a opção de pagar as coisas ao longo do tempo. Um estudo de 2019 da Lader e uma pesquisa descobriu que, em média, os americanos gastam cerca de $5.500 por mês em itens não essenciais, ou $18.000 por ano. Isso parece muito dinheiro quando você considera quantas pessoas estão lutando, mas elas colocam a culpa inteiramente em fatores externos, em vez de em seu próprio comportamento de gastos. Este valor inclui serviços de assinatura de refeições fora de casa, compras por impulso e outras compras de itens que são completamente desnecessários. É importante se recompensar pelo trabalho árduo, e isso é uma parte importante para alcançar o equilíbrio com o dinheiro. Mas você deve ter suas prioridades alinhadas. Em outras palavras, aqueles que estão gastando $5.500 em coisas não essenciais devem primeiro se certificar de que estão pagando a si mesmos primeiro para manter a dívida sob controle, e não o contrário. Quando você ouve alguém reclamando sobre como está falido e como não tem dinheiro, você se pergunta se eles estão desperdiçando $5.500 por mês. Aqueles que atingem a idade de aposentadoria não estão chegando lá com milhões economizados. Na verdade, está bem longe disso. O valor médio economizado para a aposentadoria para as idades de 55 a 64 anos foi de $134.000, segundo o Federal Reserve. Aqueles de 65 a 74 anos tinham $164.000 reservados para a aposentadoria, em média, por conta própria. Esses valores economizados não irão muito longe, considerando as despesas de vida moderna. Considere que um pé de meia de $200.000 produzirá cerca de $8.000 por ano se usar uma taxa de retirada segura de 4% no benefício médio do seguro social for de cerca de $1.550 por mês. A renda da Previdência Social por si só pode ser suficiente para aposentados frugais que dividem uma casa e são capazes de dividir grandes despesas, enquanto outros precisarão continuar trabalhando pelo menos meio período para sobreviver. Esses números são fáceis de ultrapassar, mantendo uma pequena parte de cada contra-cheque. A renda média para indivíduos de 20 a 24 anos está um pouco acima. 30.000 é encontrado pelo Bureau of Labor Statistics. Para as idades de 25 a 34 anos, a renda média subiu para $51.000, e para aqueles de 35 a 44 anos, a renda média subiu para pouco mais de $60.000 por ano. A faixa etária de 45 a 54 anos viu um aumento final para cerca de 61.000 antes de começar a se estabilizar e diminuir ligeiramente. Onde você mora desempenha um papel importante em determinar se acessam ou não rendas confortáveis em estados com alto custo de vida e altos impostos. 50 ou $60.000 não o levarão muito longe. No entanto, em áreas com baixo custo de vida e baixos impostos, esse valor pode ser suficiente para viver confortavelmente. Claro, também faz uma grande diferença se você mora sozinho ou não.
Se você é responsável por todo o custo do aluguel ou outros custos de moradia, é muito mais difícil sobreviver com uma renda média, enquanto aqueles com colegas de quarto ou cônjuges para dividir as despesas têm muito mais espaço em seu orçamento. Olhando para esses números, você pode entender a situação da pessoa média e provavelmente concluirá que muitas pessoas têm espaço para melhorias. Não é necessário estar em constante estado de luta quando se trata de dinheiro, e você também não precisa ser mediano. É fácil estar bem acima da média com um pouco de disciplina e visão de futuro.